Usa esse casal de uma forma sobrenatural, meu Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Eu já dei boa noite. Muito boa noite para vocês. Que alegria estar aqui em Manaus. Eu quero agradecer fortemente ao pastor Joaquitã, a Betel, a pastora, né? E ter esse casal lindo que nos recebeu também com muito amor, a Vânia e o Davi, né? Grande é o amor que a gente tem recebido desde ontem que a gente chegou aqui. A gente conheceu já algumas coisas assim, principalmente muitos peixes. Eu nunca conheci tanto peixe diferente que o pastor levou lá num chapéu de bênção. Já recebi a bênção do chapéu lá e a gente comeu muitas coisas diferentes. A gente está amando e sendo muito amado. Eu queria agradecer a vocês também por nos receber com tanto amor. E vocês descobriram que Júlio é meu amigo mesmo, né? Vocês viram que a paixão foi recíproca, viu? E é muito interessante as coisas que Deus faz, né? Porque o fato da gente estar aqui é primeiro pela graça do Senhor, porque Ele faz, e o segundo por conta da vida de Júlio mesmo. A primeira vez que eu pensei em escrever um livro, eu fui conversar com Júlio. Júlio é o meu mentor nessa área. E Deus, Ele faz as coisas tão certinha, que quando eu fui lançar o livro pela Agnos, Deus tirou o Júlio de onde ele estava e colocou ele para ir para a Agnos. Para dizer o seguinte, não foi ele que deu o caminho, é ele que vai cuidar. Aí ele está cuidando da gente, tá vendo? Deus faz assim, irmão. Então, se Ele tem uma promessa para você, Ele vai arrumar alguém que vai lhe ajudar a cuidar de você. Amém? Estão preparados para uma noite assim extraordinária? Amém. Todos ou mais ou menos? Vê só, eu vim lá de Recife, mando saudações da minha terra para vocês, da minha igreja também. Eu sou da igreja anglicana, do Bispo Miguel Show, uma igreja linda, viva como essa aqui, cheia do Espírito Santo, com vários milagres acontecendo lá e muitas restaurações de vida e de famílias. E fiquei altamente impactado e apaixonado por essa igreja aqui, pelo pastor de vocês, que se a pastora não ficar muito perto dele, eu abraço ele, porque ele é um fofo, né? Dá vontade de abraçar, beijar. Uma salva de palmas para o pastor de vocês, assim. Porque o meu bispo que não me escuta na internet vai ficar com ciúme. Porque ele dá vontade de abraçar, né? Ela, inclusive, quer que ele faça regime, mas eu, por mim, não fazia não, porque ele fofinho fica melhor para a gente abraçar mesmo, né? Mas a pastora quer que ele faça regime. Mas eu vim de lá, é longe, mas eu vim aqui com uma missão. E a minha missão aqui é transbordar o que Deus está fazendo na minha família, na sua família, amém? É poder tentar passar um pouco do que Ele fez na minha casa para que possa chegar na sua casa. Então, independente de como você chegou aqui, independente do que está se passando na sua cabeça, eu quero lhe pedir uma coisa: receba. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrará e ceará comigo. Então, se você já veio, aproveite, receba, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para a vida da gente. Mas a gente tem que abrir a porta. Então, o meu primeiro convite para você é que você possa abrir essa porta, possa aproveitar. Não perca nenhum momento desse congresso, nenhum momento. Esteja aqui hoje, esteja amanhã e esteja no domingo nos 2 cultos, às 5 às 17. Repita, porque vai ser tão bom que vale a pena repetir, amém? Se por acaso você veio aqui pensando, vou vir hoje, nem venho amanhã para poder me livrar de dizer que eu vim, esqueça isso, é coisa do inimigo da sua cabeça. Não receba, isso não é de Deus. Venha nos 3 dias, porque sempre vai ser um dia melhor do que o outro, porque sempre o melhor de Deus, Ele está por vir, e o melhor dele vai acontecer cada vez mais na nossa vida e na nossa família. Ok? Combinado? Acordo fechado? Todo mundo comigo? Quem virá todos os dias? Levanta a mão aí, vamos tirar foto. Algumas pessoas estão mentindo, não, né? Todo mundo aqui é verdadeiro, né? O pessoal tirou foto aí, gravou. Então, todos os dias a gente vai estar junto aqui. Se você disser, que minha casa é longe, porque tem um monte de coisa, a minha é mais longe ainda, eu vou estar aqui. Então, venha, participe e viva isso daqui com a gente. Deixa eu começar aqui hoje te contando uma história. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, essa história é muito importante. Fala aí. Para você poder se conectar com essa história. Talvez essa seja a história da sua vida. Talvez uma parte dessa história aconteça na sua vida. Talvez você já tenha visto alguém passando por essa história. Então preste atenção. Entra comigo aqui na história. Vamos lá, Carlinhos. Tem um cara. E esse cara é um homem, talvez como qualquer homem. Ele trabalha no emprego que ele não gosta do trabalho dele. E ele passa o dia todo, talvez 8, 10 horas nesse trabalho, em um trabalho onde ele é insatisfeito.
ele não se relaciona bem com as pessoas, ele não é feliz naquele trabalho, porque é um trabalho que não é o trabalho dos sonhos dele. Ele passa a maior parte da vida dentro desse trabalho, ele fica contando as horas para poder sair. E quando ele sai de casa, do trabalho, ele pega o trânsito, aquele trânsito... Vocês conhecem o trânsito de Manaus, né? Aquele trânsito de sexta-feira à noite, assim, intenso. E ele fica esperando, né, a hora de chegar em casa, e assim que ele entra em casa, ele se depara com a cena. Ele abre a porta da casa dele, e ele entra, e ele tem um filho. Esse filho, ele tem uns 11, 12 anos, e esse menino está jogando videogame. Enquanto esse menino joga videogame, ele está passando, o filho não fala com ele. E quando ele passa e o filho não fala com ele, vem aquela voz da consciência. A voz da consciência chega para esse homem e fala: rapaz, tu chegou em casa, teu filho nem falou contigo. E ele chega para a voz da consciência e fala: isso é normal. Ele está jogando videogame, essas crianças vivem jogando videogame. É normal elas não pararem. E ele segue em frente. E quando ele segue, ele cruza no corredor e encontra uma filha. Ele tem uma filha adolescente, talvez uns 19 anos, uma jovem. E quando ele encontra essa filha, ele esbarra nela, ela está com o celular e ela reclama: poxa pai, quase derrubou meu celular. E ela segue. E quando ela segue, vem aquela voz da consciência. A voz da consciência chega para o homem e fala: rapaz, tua filha, tu chegou em casa, ela nem falou contigo. E ele fala para a voz da consciência: ela é uma jovem, está no celular. Jovens hoje em dia vivem no celular. E ele continua, e quando ele cruza no quarto, ele vê um filhinho pequenininho, uma criança, talvez uns 6, 7 anos, e esse filho ele está jogando, brincando com aqueles bonequinhos de dinossauro, e aquela criança também não fala com ele. E a voz da consciência vem: poxa, teu filho é pequeno, uma criança, ele nem falou contigo. E ele fala: isso é normal, uma criança, ela está se divertindo, ele não vai parar de brincar para falar comigo. E ele sai da porta do quarto. Quando ele cruza a cozinha, ele encontra a esposa dele. E ao olhar para a esposa olha para ele e fala: trouxe o pão? Ele esqueceu do pão. Ele leva um esporro, fica de cara feia para a esposa. E ele segue andando, deixa as coisas no quarto, ele volta, ele vai na geladeira, pega uma comida, esquenta no micro-ondas, ele senta na mesa e ele começa a jantar. Quando ele está jantando, sozinho, a voz da consciência fala: poxa, tu está em casa, tua família toda está em casa e não tem ninguém jantando contigo. E ele fala: isso é normal, nos tempos de hoje, as pessoas têm um monte de coisa para fazer, todos eles estão ocupados, não tem por que todo mundo ficar jantando junto na mesa. E ele vai, janta aquela comida rápida nas carreiras, ele chega no quarto, a mulher dele está deitada, ela está no celular, no meio dos grupos dela do WhatsApp, nas redes sociais, ele se deita, liga a televisão, bota um filme de guerra, luta, daquilo dali passa para um filme de pornografia. A voz da consciência chega do lado dele e fala: poxa, tu está aí do lado da tua mulher, vocês não se falam, não se beijam, não namoram. E ele fala: isso é normal, são 20 anos de relacionamento. A gente não está mais naquela época de namoro. Hoje em dia, os casais não ficam mais se namorando, se beijando. E minha esposa está muito ocupada porque ela tem vários grupos de WhatsApp e tem a rede social dela para atualizar. Passa uma certa hora, ele dorme. E ele dorme tarde da noite, ele acorda muito cedo, correndo já, porque está em cima da hora do trabalho. Ele pega um copo de leite, come um pão com manteiga. E ele vai para aquele trabalho, ele não encontra com a família, corre no trabalho, ele chega, passa aquelas 8, 10 horas no trabalho que ele não está satisfeito. E durante aquele tempo no trabalho, ele está esperando só a hora de ir embora. E quando ele vai embora, pega aquele trânsito intenso e ele chega em casa. Ele chega em casa, abre a porta da casa, ele olha aquele filho dele de 11 anos, o filho dele de 11 anos está jogando videogame, ele continua jogando videogame. Ele anda um pouco mais, esbarra na filha de 19 anos com o celular, ela reclama dele, continua andando. Ele olha para o filho pequenininho, está lá brincando com os brinquedinhos, não fala com ele, ele continua, olha para a esposa e ela pergunta: trouxe o pão? Isso daí pode ser uma história normal na vida de muitas famílias, mas não é o normal que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Eu vou contar a mesma história, sendo que de uma outra forma. Entra comigo nela, tá? Tinha um homem. Esse homem, ele trabalhava num emprego que era o emprego dos sonhos dele.
Lá ele fazia diferença, ele ajudava as pessoas, ele edificava as pessoas, ele falava de Deus nesse lugar. Era um lugar que ele fazia diferença porque ajudava as pessoas, ele era um exemplo de Jesus lá na empresa dele. Ele tinha amigos naquele lugar, ele fazia diferença lá e ele sonhava em construir algo melhor ali onde ele estava. Ele ficava contando as horas sim para ir para casa. E ele saía do caminho para casa, ele estava orando, estava louvando no carro, estava comemorando aquele tempo dele a sós com Deus ali no trânsito. E quando ele chegava na casa dele, ele abria a porta. E assim que ele abria a porta da casa dele, estava o filho dele. Ele tinha um filho de 11 anos. Esse filho de 11 anos, ele jogava videogame. E na hora que o filho de 11 anos via o pai chegando, ele saía do videogame, corria, pulava no pai e fazia: pai, eu passei daquela fase, pai. Aquela fase do jogo que a gente joga junto, eu consegui, pai, venci. E o pai sabia o que era aquela fase, porque o pai jogava videogame com o filho. Então ele sabia o que era aquela fase e eles comemoravam juntos a conquista daquela fase. E isso sim é normal. E aí ele estava abraçado com aquele filho lá, e quando ele menos esperava, vinha aquela filha. A filha de 19 anos estava com o celular na mão, e quando ela vê o pai, ela corre, bota o celular do bolso e faz: pai, eu quero te contar, eu passei naquele estágio, pai. Eu consegui aquele estágio. Ela pula, abraça o pai, e os dois comemoram aquela conquista do estágio. Isso sim é normal. E quando estão os dois abraçados ali, os dois filhos abraçados com o pai, quando ele menos espera, lá vem aquele filho pequenininho. O filho vem pequenininho com o Rex, o dinossauro na mão, e ele pula em cima do pai dizendo: pai, o Rex bateu no outro dinossauro, pai. E ele pula, e o pai está ali abraçado com os 3 filhos. E isso sim é normal, quando o pai chega e os filhos se abraçam com ele na porta. E quando ele menos espera, ele olha no canto. E quando ele olha no canto, está chegando a mulher da vida dele. Ela olha para ele e fala: essa é a cena que eu sempre sonhei. Era isso que eu orava para Deus, para que minha família pudesse estar unida ali. E a esposa chega, ela abraça ele, e aquela família toda está abraçada. E isso sim é normal. Os 5 vão para a mesa, eles jantam junto, eles oram antes da refeição, agradecem a Deus por aquele momento. E isso sim é normal. Naquele momento eles estão ali e eles estão falando dos sonhos, dos projetos, das coisas que eles querem construir juntos. Eles compartilham as dificuldades, os anseios e as coisas que eles querem viver enquanto família. E isso sim é normal. Depois que eles estão vivendo esse momento, o pai vai colocar os 2 filhos para dormir. E quando ele coloca as crianças para dormir, ele ora com os filhos, ele abençoa os filhos, ele fala do projeto de vida que ele tem para os filhos, ele profetiza na vida deles. E isso sim é normal. E depois que ele cobre, coloca os filhos para dormir, ele vai para o quarto da filha, ele ora com a filha, ele fala com a filha sobre a faculdade, os projetos, ouve inclusive histórias do namorado da filha. Isso é normal. E ele vive aquele momento, eles oram juntos, depois ele sai, vai para o quarto, ele encontra com a mulher da vida dele, eles sentam junto na cama, eles conversam, eles oram juntos, eles fazem amor. Isso sim é normal. E eles aproveitam aqueles momentos, eles dormem juntos, e no outro dia ele acorda, ele faz o exercício, ele toma um café junto com os filhos, ele leva um deles para a escola e depois ele vai trabalhar. E ele trabalha no trabalho onde ele é realizado, ele faz coisas legais, ele passa o dia lá, e quando ele volta para casa, ele abre a porta. E quando ele abre a porta, ele encontra aquele filho de 11 anos, que ele sai, se abraça, a filha vem e abraça, o filho vem e abraça. Quando a esposa olha, ela vê tudo que Deus sonhou para aquela família. E isso sim é o normal que Deus quer para minha casa e para sua casa. Se você não estava vivendo isso, é uma coisa que ficou para trás. Porque a partir de hoje, Deus faz tudo novo. E Ele quer sim essa família para você. Ele quer sim essa história para sua casa. Ele quer sim algo novo e muito melhor. E não se contente com o que é normal do mundo. Porque o normal para a sua vida é João 10:10. Uma vida em abundância em todas as áreas da sua vida. Essa é a história da nossa vida. Verdadeiramente a primeira história e a segunda história. E sempre, a gente já deu várias vezes essa palestra e, nossa, eu sempre me emociono porque você vê a sua história ali e contagiar as pessoas com o resultado dela é fantástico. Muito lindo. O amor de Deus na nossa vida. E a gente só está aqui por conta dessa história. A gente só está aqui por conta do compromisso do que Deus fez na nossa casa, para que Ele possa fazer também muitas e muitas casas no Brasil todo. E por conta disso a gente começou a viver uma vida a 2. Eu entendo que eu e Márcia somos uma só carne, está lá em Gênesis 2:24.
E quando eu coloco Jesus no elo dessa relação, eu começo a viver uma vida a dois. Esse é o nome do nosso ministério. A gente tem um canal no YouTube chamado TV a Dois. Aqui tem a nossa família. Deixa eu apresentar vocês aqui. Eu falei um pouco dela sem vocês conhecerem, mas eu vou apresentar agora oficialmente. E ali em cima de mim está Darrell Filho. Darrell Filho é um profeta de multidões. Ele vai fazer diferença na geração dele, impactar o mundo com o nome de Jesus Cristo. Ali, ao lado de Márcia, você pensa que é a irmã mais velha de Márcia, porque vê que Márcia está bem, né? Linda, maravilhosa, gata, preciosa. Você nunca imagina que ela tem uma filha dessa idade, mas tem a nossa filha Emily, 19 anos. E em cima de Márcia está Dylan, nosso mais novo Dylan. Ele vai jogar no Barcelona, tá tudo certo. Entre eu, ele e Deus. Falta só o Barça descobrir. Mas vai que tem alguém aqui que conhece alguém no Barcelona, dá o toque, né? Já leva ele. Mas ele tem todo o talento para jogar no Barça e eles completam a nossa família. A gente tem um trabalho muito forte no YouTube. Mais de 3 milhões de pessoas já foram alcançadas por esse trabalho. Quem aqui já assistiu algum vídeo da TV 2? Só para a gente saber. Que bom. Amigos altamente íntimos. Sejam muito bem-vindos. Os outros, se quiserem ser amigos, assistam, tá? Fica a dica. E você pode ir lá no YouTube, youtube.com/momentoa2, se inscrever, é gratuito. E a partir do momento que você se inscreve, você recebe toda quarta e toda sexta-feira um novo vídeo para que você possa melhorar ainda mais o seu casamento. Aí tem um vídeo que fala um pouco do que a gente fala. Olá, casais lindos, eu sou Darrell de Márcia. E eu sou Márcia de Darrell. Nós seremos casados e felizes pra sempre. Seja muito bem-vindo. Nós somos a TV do Amor. A gente acredita no amor, a gente espalha amor. E aqui tem mais de 200 tutoriais que falam sobre o amor de Deus no casamento. Você vai se encantar com tudo que tem aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para que você faça parte de uma comunidade que é a mais linda do Brasil, que tem o conteúdo mais top das galáxias, que nos leva a uma história linda, onde no final nós seremos casados e felizes para sempre. Nesse nosso canal tem mais de 250 tutoriais, são aulas práticas sobre sexo, sobre filhos, sobre casamento, olha, vários temas. E o canal é o YouTube/Momento A2, tá? O A2, o numeral 2, e aí você põe lá e você vai ter acesso a todos esses vídeos gratuitos. E a gente está lançando, né, o novo livro Fica a Dica Sexo, Fica a Dica Casamento, né, é um livro prático, que todo dia dá uma dica diferente, que tem um lugar lá para escrever, para você dizer qual foi o resultado dessa tua atividade, dessa dica que foi dada. Tem um vídeo também, um QR Code, que dá direto para um assunto que a gente está tratando naquela dica. Muito legal, você não pode perder. Sim, e a gente está nas redes sociais também, lá no Instagram, no Facebook, lá a gente sempre está postando coisas para valorizar a família, incentivar o casamento e estar mais junto. Então, se conecta com a gente. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 22:8. É baseado nessa porção da Escritura que a gente vai conversar aqui hoje com vocês. Vai passar na tela também, caso você não tenha como acessar ou não tenha trazido a sua Bíblia. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Amados, muitos dos desafios que a gente enfrenta hoje na nossa família, que a gente pode vir enfrentar, tem a ver, e preste atenção nisso, com a falta de uma proteção, com a falta de um parapeito. E muitas vezes a gente até pode culpar a sociedade, pode culpar o mundo, pode culpar meu avô, posso culpar o meu marido, posso culpar qualquer pessoa. Mas quem tem que construir o parapeito sou eu. Eu vou falar de novo, você vai dizer eu sou eu, tá? Quem tem que construir o parapeito sou eu. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que colocar o parapeito para não colocar em risco a minha casa. E é algo que é tão importante que eu não posso terceirizar e imaginar que outra pessoa tem que fazer aquilo, se sou eu que tenho que fazer. E hoje aqui, a gente vai bater um papo com vocês, falando sobre as armadilhas, os perigos que rondam a nossa família e que impedem ela de viver a plenitude que Deus quer que a gente viva. Eu peço que você preste bastante atenção, muita atenção,
porque o que a gente vai falar aqui é fundamental para que você possa ter o parapeito necessário para proteger a sua casa, a sua família. Amados, Deus não criou ONGs, Ele não criou países, nem estados, nem empresas. As duas coisas que Deus criou foi a igreja e a família. Por isso que as coisas mais atacadas hoje em dia no mundo são a igreja e a família. E ao longo do tempo, o inimigo ele vem atacando a família de todas as formas, né? Numa sociedade que a gente vive cada vez mais distante de Deus, onde se valoriza muito as coisas e se esquece de valorizar as pessoas, de valorizar inclusive os propósitos de Deus, é muito fácil e até se banalizou a questão da família, normalizando coisas que podem ser até comum, mas que não são normais. A família é afrontada quando se prega a infidelidade conjugal como algo normal, aquela ideia de que ninguém é de ninguém. Quando se prega aquele conceito novo de que você não precisa casar para ser feliz, que você pode, né, viver uma vida sem precisar casar. Ela é atacada quando há aquela inversão de valores. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Filipenses 2,15 já nos alertava de uma sociedade corrompida e perversa. 1 João 5,19 dizia, né, que o mundo jaz do maligno. Então, amados, não é de se estranhar que a humanidade leve cada vez mais os valores da família e da igreja para longe. O que preocupa a gente é quando nós, cristãos, começamos a cair nessas armadilhas. Começamos a se comparar com o mundo. E ao invés da gente ter o referencial de Cristo, o referencial da gente começa a ser alguém do trabalho da gente, alguém da família da gente, alguém que está ali no mundo. E eu começo a ficar com aquela ideia, mas todo mundo faz. Isso é normal. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não é todo mundo. Você é imagem e semelhança de Deus. Essa é que tem que ser a sua referência. A minha referência não é aquela pessoa que eu conheço no meu trabalho, não é o meu marido, não é o meu vizinho, não é o meu irmão. A minha referência é Jesus Cristo. É baseado nele que eu tenho que me espelhar. É tentar ser mais parecido com ele que eu tenho que fazer. O meu padrão de referência tem que ser ele. E, amados, a família, ela é muito mais um campo de guerra do que um parque de diversões. É óbvio que não é fácil. Tem algumas adolescentes aqui um pouco, né? Uma turma um pouco mais nova. E eu lembro muito que meu pai não me contou que essa história de família era tão difícil. Mas para e pensa aqui comigo. Tem algo mais difícil ou desafiador, para ser uma palavra melhor, do que ser pai e ser mãe? Quem aqui é pai e mãe? Eu posso contar uma coisa para vocês, e vocês provavelmente vão concordar comigo. O trabalho de vocês deve ser 1000 vezes mais fácil do que criar um filho, não é? Pare e pense, não é? A gente faz o trabalho da gente, a gente faz super tranquilo, ela vai criar um filho, né? Em cima dos padrões do que Deus quer com o mundo todo atacando. Sem dúvida é o maior desafio que a gente tem. E por isso é que a gente deveria se preparar muito mais. Mas se eu perguntar a você aqui, quanto tempo você, em média, uma pessoa passa quanto tempo na faculdade? Em média? Uns 5 anos. Então, se você fez faculdade, você passou 5 anos. Se você trabalha em alguma profissão, provavelmente você é um especialista nessa profissão. E você deve ter uma experiência prática, sei lá, de 3, 4, 5 anos. Não é assim, mais ou menos? Agora, eu vou fazer a mesma pergunta. Para os pais. Quem aqui dos pais fez, assim, 1 ano de estudo para ser pai? 1 ano, pelo menos. Não 5, mas 1 ano. Estudou na faculdade, tal, se preparou, leu livros, fez cursos. Não, ninguém? Então, para e pensa. E assim, a gente é meio doido, né? Porque a coisa mais difícil que a gente tem na vida, o maior desafio, aquilo que pode dar as maiores alegrias ou as maiores tristezas, é onde a gente menos investe. Posso te contar uma coisa? Quem é casado aqui? Ótimo, todo mundo é meu público. Gostei. Posso contar uma coisa? Casamento é o lugar onde você vai ter as melhores felicidades da sua vida. As maiores alegrias da minha vida, eu vivi com ela. Ainda vou viver muito mais. Mas também eu tenho os maiores desafios. Porque são 2 pessoas completamente diferentes. E sabe o que acontece com as pessoas? Elas vêm para um congresso como esse, tem um livro fantástico, maravilhoso desse, e vai embora, e não leva o livro. Sabe o que acontece depois? Está aperreada no casamento. Aí cada um tem um casamento que merece, né? Fazer o quê? Não cuidou, não investiu, não cultivou, aí termina pagando um preço daquilo dali. Porque eu vou perguntar uma coisa aos casados. Quem aqui fez pelo menos 1 ano de curso para poder casar, antes de casar? 1 ano de curso, estudando, se preparando antes de casar.
Provavelmente ninguém, e é sem dúvida o maior desafio que você tem. Então, amados, a gente quer os resultados bons e a gente não faz por onde ter os resultados. Se eu perguntar aqui, vou perguntar para o teste, quem aqui quer ter uma família muito, muito melhor, cada vez melhor, uma família abençoada, cada vez melhor? Tem uma pessoa na dúvida ali ainda em cima. Eu vou orar pela irmã, vai ter libertação nela. Então, assim, todo mundo quer. Agora, se eu perguntar aqui, quem é que está se esforçando para isso? É óbvio que vocês estão, tá? Vocês estão altamente de parabéns. Salve de palmas para vocês, salve de palmas. Vieram para cá hoje e tal, tão top. Mas a maioria das pessoas, você perguntar, sim, tudo bem. A gente, lá na TV A2, a gente 5 mil pessoas assistindo TV A2 por dia. É muito maior do que a maioria das igrejas do Brasil. Você imagina, 5 mil pessoas todo dia são alcançadas. Então, vem muitos pedidos de ajuda, muitos. Pessoas aflitas mesmo, com dificuldades, sabe? Infelizmente, é um desafio muito grande. Principalmente pela falta de Deus em muitos lares. E sempre que eu pego um caso para poder atender, sempre que eu vejo aquela necessidade, aquela dor, e eu vou a fundo para poder entender como chegou naquele processo, a gente sempre entende aquele princípio de Gálatas 6, 7. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, assim, aquela pessoa que está com aquela dificuldade hoje, é aquela pessoa que não leu um livro ontem, que não fez um curso, que não foi num culto de casais, que não se preparou, que não se ajoelhou para orar com o marido, porque estava vendo novela, ou estava no meio do Facebook, ou do WhatsApp, está entendendo? Então, assim, é muito importante que a gente cuide para que a gente possa ter, para que a gente proteja, para que a gente possa ter uma família melhor. Pois é, e muitas famílias, elas estão como um barco à deriva, sabe? Eles terceirizam a educação dos seus filhos na escola bíblica, no colégio, a uma babá, terceirizam suas crianças até por estarem tão ocupadas, aquelas atribuições que toda mãe tem, muito corre-corre do dia a dia, termina terceirizando até para a babá eletrônica, virtual, que é o celular e o WhatsApp. Isso tem acontecido muito. E a criança dorme assistindo aquilo ali, sem nem, a mãe às vezes nem saber o que os filhos estão vendo. Né? E a minha pergunta para vocês é, quanto tempo você tem dedicado para a educação, para estar junto deles, para estar incentivando seus filhos? Será que é mais tempo que a internet? Será que é mais tempo do que a TV? Será que é mais tempo que os amigos? Isso é algo que a gente precisa refletir. Porque essa questão e essa resposta está totalmente ligada a esse parapeito que a gente vai construir aqui junto com vocês, que vocês precisam construir todo dia na sua casa. Certa vez, eu ouvi um estudioso psiquiatra, ele falou assim, vê se vocês concordam comigo. Ele disse que o pai do passado, ele era autoritário. Vocês lembram do pai de antigamente? Bastava um olhar, a gente já entendia o que ele estava querendo. Não precisava nem falar. Não era assim? Pois é, ele disse que o pai do passado era autoritário. Mas ele disse também que o pai do presente tem sido uma figura decorativa. Os pais que deixam a vida, o barco à deriva, a família à deriva, termina sendo realmente uma figura decorativa. Mas ele disse algo que eu fiquei encafifada. Ele disse que o pai do futuro não existirá. E aquilo me chocou, porque ele, com esse estudo dele, ele diz que a família tradicional morrerá. E eu não creio verdadeiramente que isso aconteça, porque eu acredito que o que Deus criou durará eternamente, para sempre. E família é um projeto dele. E a gente não pode permitir que esse estudo venha se cumprir, porque não vai se cumprir. Depende de nós, a gente precisa construir o parapeito. Mas não está fácil, amados, porque de um lado a gente tem pais mal informados, casamentos desestruturados, ausência mesmo da leitura da palavra de Deus e muita falta de Deus nas famílias. O mundo ele tem banalizado coisas que deveriam ser sagradas. Mas aquela história, né? Todo mundo está fazendo e aí eu vou fazendo também. A gente vai trazer aqui agora para vocês algumas síndromes. São síndromes que podem estar acontecendo na sua vida, são síndromes que têm acontecido na vida de muitas famílias e elas servem como um alerta para que você possa proteger, para que você possa criar esse parapeito. Mas antes de começar, eu quero dar uma atividade para vocês aqui. Todos preparados? Vamos ficar em pé, por favor, aqui nesse momento agora. Todo mundo em pé. Porque eu vou falar de algumas síndromes, mas eu sei que aqui tem famílias todas juntas, aqui tem marido e mulher.
Então vai ser proibido aqui uma síndrome que acontece em alguns lugares. Chama-se a síndrome do cutuque, a unção do cutuque. Sabe o que é isso? É quando você está ali no meio da pregação, o pastor fala e fala, tá vendo, é para tu. É para tu. Tá vendo? Ainda bem, né? É para tu. E eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Tudo que a gente vai falar aqui, se doeu, é seu. Então é para você, irmão. Então não deve ficar cutucando ninguém. E para fazer esse teste, eu quero dar uma oportunidade a você, de você se amar na Igreja da União. Levanta sua mãozinha aqui, todo mundo, viu? Todo mundo, estou olhando para você, viu? Ministério da Família aí. Levanta sua mão e a gente vai ter uma oportunidade agora de se amar. Vê que lindo a gente vai fazer. Pega a sua mãozinha aqui, bota na sua testinha. Ama a sua testinha, realize, faça um carinho em você. Você nunca mais se amou. Vamos ver. Sabe que a gente espalha amor, né? TV do amor, TV A2. Alisa seu rostinho, alisa seu rostinho. Alisou o rostinho. Olha que rostinho lindo Deus te deu, ó. Vê que lindo. Alisa o pescocinho que Deus te deu. Passa aqui no peitoral. Vai, se ama mesmo. A Bíblia diz que a gente tem que amar os outros assim como nós nos amamos, né? Alisa o peitoral aqui. Vai baixando um pouquinho, baixa, baixa, baixa. Quando chegar nessa parte aqui, aperta. Apertou? Cada um tem a barriga que merece. Pode sentar. Eu não sei. Eu não sei se você gostou do que apertou. Mas eu posso te contar uma coisa. Ninguém tem culpa. Essa barriguinha que está aí é única e exclusivamente culpa sua. Então, a partir de agora, do que a gente vai falar aqui, não fique culpando seu irmão, seu pai, se estiver aí, sua mulher, seu marido. Se doeu, é seu. Vamos repetir comigo? Se doeu, é? Seu. Não, fala certinho. Meu. Todo mundo esperto, né? Tudo jogando para os outros, né? Mas vocês aprendem rápido, né? Só aprende errado. Vamos lá. Se doeu, é? Seu. Isso mesmo, aprenderam, tá vendo? É um povo esperto. Então, a minha família corre perigo quando eu não seguro a rédea dela. Essa é a síndrome de deixar a vida me levar. Vamos repetir comigo? Quando eu não seguro a rédea. Lá em Romanos 12, 2, fala assim, ó. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a sua atitude determina como é e como será a sua vida. A sua atitude hoje determina como é e como será a sua vida. Preste atenção. Muitas vezes a gente coloca a culpa do estado atual da nossa família em nossos filhos. Veja só como não é verdade. Uma mãe chega e fala assim, Márcia, esse menino, eu não sei não, esse menino não tem jeito. Aí a gente pergunta, quem educou? Mas essa menina eu não sei não, viu? Ela não estuda nada, ela eu não sei, ela está num caminho errado. Quem foi? Quem é que tem que ensinar ela no caminho? Eu. Meu marido? Meu marido é um pamonha. Meu marido é um pamonha, porque se ele não fosse um pamonha, minha vida estaria de outra forma. Amada, quem escolheu o marido? Eu. Aí o marido chega e fala assim, a minha esposa, ela não senta com os meus filhos para estudar, porque meus filhos estão tudo tirando nota baixa. E você, amada, largou o futebol para sentar um pouco com a sua esposa, com seus filhos, para dar atenção a eles? E a gente fica lá, colocando a culpa no outro. E a gente deixa de viver a vida dessa forma, a gente deixa de viver uma vida que a gente merece, uma vida em abundância. Está lá em João 10:10, não é? Que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não quer nada menos que isso para nós. E a gente fica se contentando com migalhinhas, deixando a vida levar de qualquer jeito. A gente não pode querer isso, porque quem aqui quer uma vida em abundância? Então, vamos repetir comigo, João 10:10. Jesus disse o quê? Que eu vim... Tenho vida, tenho abundância. Pois é, e talvez se você não está tendo essa vida em abundância, talvez seja porque você não segurou a rédea
da sua família e você tem deixado a vida levar. Mas, às vezes, as pessoas falam assim, Márcia, minha vida não está tão ruim assim. Eu ligo a televisão e eu assisto tantas coisas ruins, eu vejo assim, poxa, eu estou até bem. E a gente fica se nivelando por baixo. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que a gente seja imagem, semelhança dele, semelhança do Rei dos Reis, o Rei dos Exércitos, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. E Ele quer abundância para a nossa vida. Diz aí a pessoa do teu lado, assim, vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim, não deixa a vida te levar. E vem viver a vida que Deus planejou para você. Então vamos assumir o comando, a rédea da nossa família, porque assumindo o comando da nossa família, a rédea, a gente vai estar construindo esse parapeito. A segunda síndrome que nos assola, o segundo perigo, é quando eu perco as referências. Vamos ler junto? Quando é aquela síndrome de todo mundo faz. João 15:19 diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E aí você diz, mas pastor, todo mundo faz. Amados, você não é todo mundo. As pessoas que sofrem dessa síndrome, elas querem aceitar as coisas como normais, perderam a referência da palavra de Deus, da Bíblia, e começam a viver nessa normalidade que o mundo impõe, vivendo coisas que não deveriam viver. Por exemplo, no passado, tinha uma revista que era uma revista proibida. As pessoas com um pouco mais de experiência devem lembrar que no passado essa revista era vendida num lugar escondido na banca de revista, porque as pessoas não podiam passar e nem ver. Hoje em dia tem programa na televisão que as pessoas fazem coisas lá que você não quer que seu filho veja e o Brasil fica dando uma espiadinha. E as pessoas acham que aquilo é normal. Não é normal. Aquilo dali não é o que efetivamente a gente tem que aceitar como normal. E a gente tem que blindar a nossa casa disso daí, blindar a nossa família disso, e não ficar aceitando isso como normal. A moda agora é induzir as crianças a novas experiências. Se você for uma instrução do MEC para uma escola pública, começa a induzir a criança de que ela pode escolher o banheiro que ela vai frequentar. Porque não tem mais isso de banheiro de menino, banheiro de menina. Tem sim, porque Deus só criou homem e mulher, só tem essa opção. Isso é normal. Qualquer outra coisa que for fora disso é uma aberração, está fora da normalidade e a gente não pode entender isso como normal. Os adolescentes desse mundo dito normal por aí são ensinados que desde novinhas elas têm que oferecer ou usufruir de um sexo livre, sem compromisso, achando que aquilo dali é normal quando você tem 15, 16 anos, e não é normal. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus tem um plano muito diferente para a nossa família. E as pessoas banalizam tanto isso, que eu me lembro de uma cena, não sei se vocês lembram, na época acho que foi na outra Copa do Mundo, teve um lance com Daniel Alves, ele jogava no Barcelona, e jogaram uma banana no campo. Os homens devem lembrar disso. E o pessoal começou a negócio macaco, não sei o que e tal. Lembra disso? Acho que, né? Tu não lembra disso que aconteceu? E eu lembro que começou a ter uma hashtag, somos todos macacos e tal. E aí chegou um menino, que é um menino de 7, 8 anos, naquela idade do porquê, né? E o menino chegou pro pai, pai, eu vi na escola essa história, pai, que todo mundo é macaco, não sei o quê. O pai estava lá assistindo o jogo dele. E o menino pro pai, e aí, pai, a gente veio mesmo do macaco, o pai apressado, fez, claro, filho, a gente veio do macaco, tal, continuou assistindo o filme, mas o filho, aquela coisa de criança de 7, 8 anos, né, curioso, chega para a mãe na cozinha, mãe, o pai, eu acabei de falar com o pai falou, mãe, que a gente veio tudo do macaco, mãe, e aí, mãe, me fala, a gente veio do macaco, e a mulher, naquela sabedoria que só as mulheres têm, olhou para a criança e fez, filho, a família do papai, essa sim veio do macaco. Mas a da mamãe é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então não deixe que o mundo fique dizendo que você veio do macaco, porque você não veio do macaco. Não fique normalizando esse mundo de macaquice que tem aí fora. Porque a gente tem que ter a referência baseada em Deus, baseada na palavra de Deus.
é baseado na Bíblia que a gente tem que sempre se perguntar. Se Jesus estivesse ali, o que é que ele faria? Essa é a sua referência. E aí vem, quando a minha família corre perigo, é quando eu me isolo. Essa é a síndrome do isolamento social. Lá em Gênesis 2:18 fala assim: não é bom que o homem esteja só. Eu estou conectado com o mundo inteiro. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook, mas eu não tenho um que eu possa contar as minhas dores, compartilhar do que eu estou vivendo, das minhas dificuldades. Tem amigo que curte você quando você está sorrindo lá no Facebook. Mas qual é o amigo de quando você está chorando, que você pode ir lá atrás, que você pode contar a ferro e fogo? Hoje o que a gente mais recebe nas redes sociais são pessoas pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo atenção. Por que será que essas pessoas vão buscar um casal que nunca viram, nem conhecem? Mas eles estão indo porque eles estão isolados dentro das suas próprias casas, eles estão isolados dentro da sua igreja, eles estão isolados no seu casamento. Eles estão se sentindo sós. Porque a internet, que aproxima quem está longe, massa, mas ela termina afastando quem está perto. Isso a gente tem visto nas casas, como até o Júlio falou. Isso tem destruído muitas famílias. Se eu perguntar aqui, tem alguém viciado em internet? Muito provavelmente, muitos poucos vão levantar a mão, né? Porque a gente não assume esse apego a essa internet que a gente tem tido. Mas você sabia que mais de 70% das pessoas, antes de dormir, elas olham o WhatsApp? Eita, irmã, te pegou agora, irmão. É revelação, irmã, é revelação. A irmã agora ficou preocupada. Isso foi eu, ó. Me achou. E 50% das pessoas, elas assim quando acordam, elas vão aonde? No WhatsApp. Olha só como é preocupante. Tem pessoas que nem colocam os filhos dos pais nem colocam os filhos para dormir, não vão lá, não oram, mas antes de dormir, está lá no grupo do ministério falando: amém, irmã, que Deus abençoe, glória a Deus. Mas não foi lá e não abençoa seus filhos. E aí, a criança vai crescendo, e se torna uma adolescente, e aquele relacionamento de pai e filho que tem que ser estreitada nesse período, se distancia. E quando o filho chega na adolescência lá, meu filho não conversa mais comigo, só fica na rua, só quer saber dos amigos. Cadê a construção dessa história, a construção dessa amizade? E a mãe chega em casa e só dá bronca porque o menino não lavou, porque o menino não arrumou a casa, porque o menino não arrumou a cama, porque não estudou, porque a menina... Só crítica. Então, a gente precisa criar um ambiente agradável no nosso lar. Um ambiente onde os adolescentes, os nossos filhos se sintam assim: cheguei no meu lar. Cheguei na minha casa com a minha mãe, né? Então, isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Sabe algo que a gente precisa fazer e exercitar? É visitar os nossos parentes. Essa relação parental precisa ficar muito clara para os nossos filhos, que é muito importante. Porque se você casa e você não visita os seus pais, não vai lá, não valoriza, não dá atenção a eles, o que você está ensinando para os seus filhos? Que quando ele casar, ele faça a mesma coisa com os pais dele, que é você. Então, a gente precisa valorizar, sim, esse contato aqui, real. E a gente precisa quebrar essa coisa da internet na vida dos nossos filhos. A outra síndrome que eu tenho que me preocupar é quando eu não admito as minhas fraquezas. Vamos ler junto? Quando eu... É aquela ideia de que comigo isso não acontece. Salmos 101, 3... A parte A diz o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu sempre fico achando que o problema é com o vizinho, que aquilo nunca vai acontecer comigo. Eu não me abro, não tenho uma pessoa para confessar, para falar dos meus desejos, para falar dos meus anseios, para falar dos meus medos. E muitas vezes é ali que nasce um grande pecado. Talvez em apenas um instante, talvez por conta de uma queda, eu destrua toda a construção de uma família. A história de Davi mesmo, aquela cena clássica que a gente conhece, com Batseba,
que gerou diversos problemas na vida de Davi, aconteceu talvez porque ele não tinha uma pessoa próxima para conversar. Porque se talvez naquela hora que ele teve o desejo, naquela hora que ele teve a vontade de pecar, ele tivesse alguém próximo que ele pudesse se abrir, pudesse se confessar, talvez ele não tivesse caído em pecado. Talvez ele não tivesse deixado que aquela fraqueza atrapalhasse a vida dele. Eu e você, amados, precisamos admitir onde moram as nossas fraquezas. Reconhecer isso é o primeiro passo para que a gente possa ser curado. Isso pode ser algo que aparentemente é simples no começo, mas que depois esse pode ser um vício que pode destruir a nossa vida e nosso relacionamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a tua fraqueza? Qual é aquela coisa que te coloca num limite para poder pecar? Num limite para poder errar? Num limite para poder não ter esse parapeito e colocar a tua família em perigo? Você sabe como se proteger? Eu quero sugerir para você aqui um segredo fantástico. É um segredo que é muito importante e essa sabedoria, se você colocar na sua vida, ela pode mudar completamente sua vida, que é a sabedoria de trocar um prazer temporário por algo melhor no futuro. Vê se não é assim, mais ou menos. Uma mulher que quer um corpo saudável. Alguém aqui já fez uma dieta, quis um corpo saudável? Alguém aqui? 3 pessoas, 4, 5... mais. Então imagina, a mulher quer um corpo saudável, ela começa uma dieta, mas aí chega aquela torta de chocolate, uma lasanha. O que é que ela faz? Ela deixa o sonho dela do corpo saudável por um prazer temporário. Um adolescente está perto de fazer a prova, está ali na hora de estudar, mas ele está com o celular do lado, o WhatsApp fica apitando. O que é que ele faz? Deixa de tirar uma nota boa na prova para poder se render àquele prazer temporário. Um profissional que tem uma série de atividades no trabalho, muitas vezes ele deixa de crescer na empresa porque ele vai para o cafezinho, passa o tempão lá, tendo um prazer temporário e deixando de ter algo melhor depois. Muitas vezes um homem, dentro do casamento, ele está lá sobre algo que é eterno e ele, por um prazer temporário, de um risco na rua, de uma traição, termina trocando um prazer temporário por algo muito melhor depois. Então, esses prazeres temporários, eles terminam atrapalhando a gente e impedindo da gente viver o que a gente deveria viver. Eu vou colocar aqui para vocês um teste. É um teste que foi feito nos Estados Unidos para provar a vocês como as pessoas perdem coisas na vida por deixarem se entregar ao prazer temporário. Okay, sit in that chair. Olha, é o seguinte. Eu Alright, vou deixar here's the você deal. sentadinho aqui na Marshmallow mesa, eu vou for te dar you. um marshmallow. You can either wait, Você and não I'll give pode you comer o another one if you marshmallow. wait, Se or você comer you o can eat it now. marshmallow, se você When não I come comer o back, marshmallow, eu vou I'll te give dar you 2 no another, final, tá? so then you'll have two. Não come o But stay in marshmallow, que here, no stay in final the eu te chair dou till I come mais back, um okay? marshmallow e você vai Alright. ficar com 2, tá? Não come. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, Não okay? come, tá? Okay. Resiste que eu vou te dar outro. How'd you do? Did you do good? Você You did? comeu ou resistiu? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give Toma you another outro one? agora, Okay, now outro you can have marshmallow. both. You need them. Parabéns. Qual será o prazer temporário que você está se entregando para deixar de viver algo melhor? O que será que você tem que proteger de parapeito na sua vida, na sua família, para não colocar tudo por água abaixo? Pois é, a gente precisa proteger a nossa família.
Porque nem eu nem você vai conseguir ficar 24 horas grudado dos nossos filhos, não vai conseguir ficar grudado no nosso marido. E a melhor proteção, o melhor seguro que há é ter essas pessoas tementes a Deus. Esse é o seguro total. É o seguro que a gente tem. E a melhor forma de ensinar os nossos filhos a manterem essa proteção, a ter essa proteção, é ensinar-nos a ele no caminho. No caminho, é junto com ele, fazendo, porque eles estão ligados no que você está fazendo e não no que você está falando. É isso que a gente tem que proteger a nossa família. E para encerrar, eu quero sugerir para vocês 4 ações. A nossa proposta aqui é deixar para vocês um desafio. Durante os próximos 21 dias, a ciência diz que 21 dias é o prazo que você pode transformar algo em um hábito. Então, a gente vai sugerir para vocês 4 coisas simples que vocês podem fazer a partir de agora para poder, construir esse parapeito, blindar a sua família, proteger ela ainda mais. E eu quero que vocês possam gravar essas ações e começarem a praticar isso no dia a dia de vocês. A primeira ação é muito simples, talvez você já faça isso, mas eu quero recomendar fortemente que você tenha um culto doméstico na sua casa. Você tenha um tempo de oração, de leitura da palavra, um tempo onde vocês juntos possam estar orando e a sua casa possa ser, sim, uma casa de bênção. Então, a minha sugestão é que nos próximos 21 dias, você faça do culto doméstico um hábito lá na sua casa. O outro hábito seria, sabe qual é? Elogiar. A gente precisa ter o hábito de elogiar nossos filhos, elogiar nosso marido, elogiar nossa esposa, sabe? Profetizar na vida deles. E a gente vai fazer esse exercício aqui agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e faz um elogio para ela. Talvez seja sua mãe, talvez seja uma amiga, talvez seja um filho. Elogia, profetiza algo assim na vida dele. Algo que a gente fala para mim. Você é um profeta de multidões, ele repete. Gostaram? Esse exercício eu faço muito com os meus filhos todos os dias. Eu já acordo neles e falo assim: acorda, profeta de multidões. Acorda, campeão. Acorda, homem de Deus. Isso a gente tem que fazer todo dia. Dizer que é especial, dizer que ama, sabe? Vocês viram que quando eu apresentei meu filho, eu falei, né? Ele é um profeta de multidões. Ele vai impactar a geração falando o nome de Deus. Ele vai fazer diferença na geração dele falando de Jesus Cristo. Eu falo isso sempre para ele. E sabe por que eu falo muito para ele desde pequenininho? Porque quando ele tiver 16, 17 anos e algum cara chegar e oferecer drogas para ele na escola, ele vai dizer, não, meu pai me disse que eu sou um profeta de multidões, eu vim para fazer diferença na minha geração, eu tenho que ser imagem e semelhança de Jesus, e eu não quero isso não, porque ele ouve isso todos os dias. Muitos filhos estão perdidos nas drogas hoje, porque os pais e as mães só amaldiçoavam os filhos, só falavam coisas que não agregavam nada na vida deles, não criaram esse elo de elogio e validação dentro de casa. Então a nossa sugestão é que você possa, a partir de hoje, ter um hábito de todo dia, pelo menos dar um elogio para cada pessoa da sua família. Mesmo esse seu marido, minha senhora, que a gente sabe que ele não é fácil, elogie, porque ele vai ficar muito melhor se a senhora elogiar. Porque esse método antigo que a senhora utilizava de sempre reclamar, a senhora sabe que não está dando certo, né? Então, vamos mudar. E a senhora começa a elogiar a partir de agora. A próxima ação que eu quero passar para vocês, antes de falar para vocês, eu quero passar um vídeo para vocês sobre ela. Esse é um experimento que foi feito no mundo todo, em 100 cidades do mundo. Desculpa, 156 cidades, com 100 mil pessoas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, isso é muito importante. Fala aí. É ciência agora, tá? E aí vocês vão aprender algo que vocês vão praticar na casa de vocês, tá? Mas antes de passar o vídeo, eu quero passar o seguinte. Tira essa tela, por favor, Carlinhos, só para poder... Antes de passar o vídeo, eu quero dizer o seguinte. Vamos formar aqui duplas. Cada um pega uma dupla aqui. Dupla. Pega na mão de uma pessoa que está do seu lado. Uma mão de uma pessoa que está do seu lado. Se for da família, massa. Se for amigo, massa. Mas se você tiver sozinho, de 2 em 2. Que seja homem com homem, mulher com mulher. Quem tiver sobrando, tá certo? Tem alguém que não está em dupla? Tem alguém que ficou só? Levanta a mão pra gente, por favor. Ali tem uma senhora, ali tem outra. Vocês duas vão precisar ficar juntos, tá? Aí tem como a senhora... ir para ali, levanta a mão aí quem ficou só aqui, ó, um em um, ó. Fica junto, por favor. Davi, tu me ajuda só para juntar as pessoas que vão ficar só. Ó, aquela dali de preto com aquela de... Ah, conseguiu ali já? Conseguiu. Carlinhos, vamos botar o vídeo aqui. Presta atenção nesse vídeo. Pra você ver agora. Você vai entender como é que é o experimento. Vou dar família, massa. Se for amigo, massa. Mas se não, se você tiver sozinho, que seja homem com homem, mulher com mulher. Quem tiver sobrando, tá certo? Se vai entender como é que é o experimento.
mil pessoas, 156 cidades no mundo. Um dia. Agora, você vai viver uma experiência profunda. Você vai poder amar uma pessoa como Jesus amaria, apenas olhando nos olhos dela. Fique em pé. Vira para essa pessoa. E por mais que você não conheça essa pessoa, por mais que você conheça essa pessoa, essa é uma experiência de entrega. É uma experiência que Deus quer desafiar você, para você se entregar para uma pessoa que você não conhece e você conseguir transmitir o amor de Deus para essa pessoa somente olhando nos olhos dela. E vai ter algumas regras, tá? A primeira regra é que você não pode tocar nessa pessoa. Vou facilitar as coisas. Você não pode falar e você não pode sorrir. Facilitou, né? Vê só, pessoal, essa é uma experiência muito importante se você quiser participar. Então, eu quero pedir uma coisa a você. Se você não quiser participar, que é uma igreja livre, você sente e não participa. Mas, por favor, não atrapalhe a pessoa do seu lado. Talvez Deus queira, nesse momento, através de uma pessoa, demonstrar o amor dele pela outra. E se você ficar falando ou sorrindo, você vai atrapalhar o agir de Deus na vida dessa pessoa. Então é muito importante que você respeite esse momento da outra pessoa. Você não quer participar, senta, tudo tranquilo. Mas enquanto a gente estiver aqui, é 50 segundos, é rapidinho, você possa respeitar a outra pessoa. E óbvio, se você quiser entrar na experiência, você vai ter uma experiência fantástica na sua vida. Porque você vai poder ser amado por Jesus através do olhar dessa pessoa. A regra é, não pode tocar, não pode falar, não pode sorrir. Durante 50 segundos, você vai amar essa pessoa, talvez apenas olhando nos olhos dela. Ok? Vou contar até 3 e a gente começa. 1. Carlinhos, tá o que é a música, né? Vamos lá? Talvez seja o que Deus quer que você faça. 1, 2, 3, valendo. Talvez nesse momento, ao olhar dentro desses olhos, passe um filme de uma vida. Talvez a sua vida, talvez a vida dessa pessoa, talvez seja uma pessoa muito próxima, que você nunca parou para olhar para ela. Você nunca parou para valorizar esse olhar. Talvez hoje Deus escolheu você, escolheu esse lugar
escolheu a Igreja Batista União para poder lembrar você o quanto você precisa parar. Parar para olhar, parar para cuidar, parar para amar essa pessoa. Porque talvez tudo que essa pessoa está precisando na vida é de um olhar. Deus escolheu essa noite, esse congresso de família, talvez para lembrar você que o corre-corre do celular, o corre-corre do trabalho, o corre-corre dos filhos tem tirado de você a essência de amar. E hoje, através desse olhar, Ele está lembrando o quanto Ele te ama. Porque talvez essa pessoa seja uma pessoa que você nem conhece, mas Deus escolheu esse olhar para poder lembrar do amor que Ele tem por você, do quanto você é importante para Ele. Porque talvez você está correndo tanto que você não tem parado mais para escutar Deus. Você não tem parado mais para enxergar o agir de Deus na sua vida. E Deus escolheu essa noite para poder dizer: filho, filha, para um pouco. Eu quero olhar para você. Eu quero ver a beleza do teu olhar. E você tem corrido tanto que não tem enxergado mais isso. Mas Deus hoje te trouxe para te lembrar que Ele quer olhar para você. Ele quer ver a tua intimidade, o profundo do teu ser. E Ele quer que você possa parar para amar de verdade as pessoas que estão ao teu redor, na tua casa, na tua família, no teu lar. Talvez um filho que se perdeu, uma filha que não está no Senhor, talvez um marido que hoje não faz parte mais da tua casa tenha ido embora porque você não parou para olhar. E Deus está dizendo hoje a você que você tem que olhar de verdade, amar de verdade, se entregar de verdade. É esse parapeito que você precisa construir para proteger a sua casa e a sua família. E agora, no momento para finalizar essa experiência, que tal nós darmos um abraço no outro? Agora, um abraço de 30 segundos, um abraço que Deus está dando em você. Um abraço pode mudar o dia de uma pessoa. A gente só descobre a importância de um abraço quando a gente precisa de um, e você está tendo um abraço de um amigo, um abraço de uma mãe, um abraço de uma esposa, um abraço de um marido. Um abraço de Deus. Talvez um abraço Deus de Deus esteja através dessa pessoa te abraçando, dizendo: filho, você não está só. Filho, você não está só, eu estou com você, eu vim te abraçar, eu estou cuidando de você. Você achava que estava só antes lá fora, mas eu vim aqui dentro para dizer que sim, você é amado. Sim, você é amada. Sim, eu tenho um projeto para proteger a tua casa, para fazer nova a tua história. E esse parapeito que Deus quer construir na sua vida. O abraço é a nossa quarta ação, a ação que você precisa colocar no dia a dia da sua família. Amém? Os médicos lá atrás disseram que todos passaram no teste cardiológico. Parabéns. Foi bom abraço? Quem gostou de ser abraçado? Quem gostou de ser olhado por Deus? Imagina se isso for um estilo de vida. Imagina se, pode sentar. Imagina se você faz disso um hábito. Imagina quantos filhos não se perderiam se a mãe abraçasse eles um tempão assim, para mostrar a importância e o valor que eles tinham. Lá em casa a gente faz o V0. A gente chama essa experiência de velocidade zero, porque a gente está parando tudo para amar só com o olhar. E olhar para o teu filho, sempre que a gente pode, esses 30 segundos, faz toda a diferença. Então, quando eu olho para aqueles olhinhos verdes dos meus filhos, eu amo cada vez mais. E aquilo ali reafirma para eles a importância deles na nossa vida. Isso eu crio parapeito na nossa casa. Que isso possa ser um estilo de vida na sua família. Que você possa ter um culto doméstico, que você possa elogiar as pessoas e validar elas, que você possa olhar nos olhos e mostrar o quanto elas são importantes e que você possa abraçar verdadeiramente elas. É assim que a gente vai colocando um parapeito, é assim que a gente vai protegendo a nossa casa e a nossa família. Tem como o Ministério de Família vir aqui em cima, por favor, só para poder a gente encerrar. Eu queria chamar um casal aqui. Esse casal que está aqui, um barbudo. Isso. Vocês podem vir aqui, vocês dois?
canção do louvor, né? Sem problema não. Ótimo. Eu preciso que o ministério fique aqui assim, ó, de costa para a igreja. Pode ser o círculo mesmo, acho que dá, amor. Dá pra fazer, Tá? Tem uma mesa, dá pra fazer. Cadê? O grande círculo aqui. Lembra que a família da gente corre perigo quando a gente não constrói um parapeito, quando a gente não constrói a proteção que a gente deveria construir para a nossa família. A gente pegou um casal aqui, e foi esse casal, mas poderia ser qualquer um de vocês. E aqui, eu queria representar, só para encerrar, a igreja. Esse é o ministério de família dessa igreja. Eu louvo a Deus por esse trabalho, porque eu sei os desafios que ele tem. E aquele casal que está ali, e você pode imaginar que pudesse ser você ou qualquer casal, eles estão expostos ao mundo. E muitas vezes eles estão só. Se por acaso esse caminho aqui, pode separar aqui rapidinho, tivesse aberto, e eles viessem aqui correndo, eles cairiam. Porque aqui tem um desnível que leva eles para a queda. O mundo tem uma série de oportunidades. E sabe o que acontece quando a gente está só? A gente cai muito mais facilmente. Mas tem uma coisa que muda muito na vida da gente, e mudou na minha casa, aquela história que a gente contou, ela mudou quando eu comecei a viver uma vida a dois, eu e Márcia, e quando eu comecei a viver numa comunidade, numa igreja, em um grupo, de pessoas que cuidaram de mim, que me apoiaram. O fato de eu e Márcia estar aqui hoje é fruto de um discipulado, de um cuidado, de uma proteção, de uma igreja que cuidou da gente, de um ministério como esse. E aí eu pedi para o ministério poder estar aqui, para poder lhe representar que a união desse ministério, a união dessa igreja, protege aquele casal. Casal, vocês podem Protege tentar? a sua vida. Tenta passar, por favor. Talvez venha uma tentação na vida do casal. E aquela tentação vem para poder ele cair e a igreja protege. Talvez venha uma mentira. Tenta passar. Talvez venha, né, uma fraqueza que eles tenham. Pode vir qualquer tipo de turbulência na vida deles, mas quando eles estão envoltos à proteção, a um parapeito, a um cuidado, a uma igreja, aquilo sim vai poder blindar e proteger a casa deles e a família deles. Então eu quero recomendar fortemente a sua vida. Obrigado, viu, pessoal? É só para representar, vocês foram ótimos. Palmas para eles. E eu quero também valorizar aqui, engrandecer esse ministério lindo que está organizando aqui. Eles sim também fazem parte desse parapeito para essa família, dessa comunidade. Então eu quero recomendar fortemente que se por um acaso você não tem uma igreja, você não está envolvido numa igreja, que você possa se envolver. Você tem essa proteção, porque essa proteção é a que vai fazer diferença na sua casa, na sua família. Alguém aqui foi abençoado nessa noite? Amém, que bom. Então os que foram abençoados voltam amanhã, né? Os casais, claro. E eu quero pedir uma coisa a vocês. Quem aqui é casado, só para me relembrar de vocês? Vocês podem fazer um favor para mim? Pode ser, a gente tem esse tipo de amizade já, eu vou pedir um favor a vocês. Vocês podem amanhã, quando virem, trazer mais um casal. Quem aqui pode trazer mais um casal, poder abençoar a vida deles? Uma pessoa só, é bom, muito legal. O pessoal aqui é gente boa. Queria agradecer muito pela amizade, só fiz um amigo. Eu vi que eu não fui gente boa com vocês, né? Eu posso tentar uma outra vez? Quem aqui dos casados pode amanhã abençoar outra família trazendo para cá pra gente? Quem aqui pode? Aí, 6 pessoas, 8, 10, 15, 20, 30. Isso mesmo. Porque assim, amados, posso contar uma coisa para vocês, que eu ia falar só no final, mas eu vou falar agora para antecipar. Isso não é só para gente. Não pode ser só para gente. Tem que ser algo que transborde na minha vida para a vida de outra pessoa. Então você não tem que vir aqui pensando, eu estou vindo aqui pela minha família. Cara, o que eu quero aqui é que a sua família seja tão espetacular, tão extraordinária, tão em abundância, que isso transborde na rua onde você mora. No bairro que você mora, que as pessoas queiram ir para a sua casa para saber o que Deus está fazendo lá. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, chega quando sair daqui, entra na tua rede social, liga para um amigo teu e diz, rapaz, é um negócio espetacular, fantástico, está acontecendo na Batista União. Amanhã tu tem que ir, mas eu tenho um casamento, desmarca o casamento que tu vai, de amanhã tu vai no casamento, mas vai para o negócio lá. O que tiver, pede para a pessoa desmarcar. Eu sempre falo para a pessoa, tem uma coisa marcada, desmarca. A pessoa, pô, deve ser importante, né, para desmarcar. Desmarca, você nem quer, mas desmarque. Porque é importante. Até porque não tem nada mais importante que a sua família. Então, desmarque e vem para cá. Então, eu quero convocar vocês
para que vocês possam estar aqui. Eu quero incentivar você também. Quem aqui já tem esse livro? Sério, todo mundo tem, né? Muita gente tem, que bom, vocês têm muito bom gosto. Quem tem um livro desse só, eu quero dizer a você que não adianta muito não, tá? Queria dizer uma coisa agora difícil a você. Porque esse é um livro de uso pessoal, vocês viram que ele tem uma partezinha para escrever. Sabe o que eu aprendi? Que quando você lê apenas, isso não gera a transformação que você precisa. Você precisa ser incomodado. Por exemplo, quem aqui fez... Quem aqui que já fez regime? Quem já fez regime alguma vez na vida? Certo. A pessoa que fez regime, durante o regime, viu uma Coca-Cola, alguma coisa com gordura, uma picanha, e comeu picanha, ou comeu gordura doce, já bem fazendo regime. Alguém já aconteceu isso com você? O que acontece? A gente sabe que não é para fazer, mas faz. Então o que acontece? No casamento, no relacionamento, tem um monte de coisa que você sabe para fazer, só que você não faz. E aqui nesse livro, quando você escreve nele, tem umas perguntas, você vai ser incomodado a assumir compromissos. Então é muito importante que esse livro você tenha um para você, esposa, e um para o seu marido, porque é um livro de uso prático, não é só para ler, é para estar na cabeceira lá sentado, e você vai pegar e vai fazer a dica assim, ó, não é na ordem não, abre e faz essa hoje. Seu marido abre e faz outra diferente. E uma vez por semana vocês sentam e conversam sobre aquilo, mas tem que ser surpresas, ele não tem que saber o que você está fazendo, porque é isso que cria uma dinâmica legal no relacionamento. Então é muito importante, mesmo que você já tenha um, que você possa comprar outro. E eu descobri uma coisa extraordinária, que os caras estão dando de graça o livro ali, porque é R$13,90, é o preço do frete. Quando eu mando um livro para alguém, eu pago R$9,90, né? Para poder mandar o livro para alguém que compra em outro estado. Então, assim, eles estão dando pelo preço do frete, é quase se fosse de graça para você. Então, eu quero recomendar fortemente que você possa ali na saída comprar esse livro. E hoje tem uma coisa assim inédita, vocês não tem, eu vou contar para vocês. Sabe o que é? O autógrafo de Márcia. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Você não tem ideia, não. Então, hoje, se você puder comprar. Quem aqui gostaria de ganhar esse livro? Assim, receber de graça o livro. Receber de graça o livro. Quem gostaria de receber de graça o livro? Se você tiver algum dinheiro, cartão na sua carteira, você já recebeu a graça do Senhor, né? Então vai ali e compra o livro, tá? Se mesmo assim você ainda acha que não deve comprar, pede fiado para alguém aí, pede emprestado, mas compra, porque é uma forma também de você abençoar a sua vida. Ali estão as redes sociais da gente, a gente continua com vocês lá. Que Jesus ele abençoe ricamente a sua família.